Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos continuar investigando a hibridação de orbitais e vamos ver agora hibridações mais complexas, do tipo sp3d, sp3d2 e sp3d3. Então já deixa teu like, inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, roda a vinheta e bora para a aula. Antes de continuarmos nossa aula, como a gente sempre tem feito, e algo que eu sempre vou fazer porque é muito importante para você se organizar nos seus estudos, é dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos investigando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 57 e estamos investigando a eletrosfera. Em aulas anteriores, nós já estudamos os cientistas importantes, voltamos a investigar agora os orbitais e estávamos estudando em aulas anteriores aspectos relacionados com a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Dentro de orbitais, nós já estudamos o conceito, as características, os orbitais atômicos, os orbitais moleculares e estamos investigando agora os orbitais híbridos. Dentro de orbitais híbridos, nós já vimos o conceito, as considerações importantes, a análise gráfica, o quadro resumo. Vamos investigar nessa aula outras hibridações e em aulas futuras veremos a análise das ligações. Dentro de outras hibridações, nós teremos o passo a passo e alguns exemplos. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química e já sabe o caminho que nossa aula vai tomar, já podemos investigar os conceitos dessa aula. Segue aí! Eu deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já tem estudado em relação aos orbitais híbridos. Nessa aula, eu quero chamar a sua atenção para outras hibridações. Vamos começar investigando algo bem importante. Hibridações mais complexas podem ser obtidas por um método bastante simples. Nós temos agora o passo a passo e, em seguida, alguns exemplos. Vamos começar pelo passo a passo. O primeiro passo é montar a fórmula estrutural representando os pares de elétrons livres, caso eles existam. O segundo passo é contar o número de ligações do tipo sigma e o número de pares de elétrons não ligantes existentes no átomo considerado. E o terceiro passo, utilizando os orbitais s, p e d, considerar cada ligação sigma e cada par de elétrons livres em um orbital, chegando, enfim, à hibridação. Agora que você já viu o passo a passo, eu quero te apresentar alguns exemplos no próximo slide. Vamos começar pela hibridação do tipo sp3d. Nós temos aqui como exemplo a molécula do PCl5, do pentacloreto de fósforo. Eu vou colocar aqui o primeiro passo, montando a fórmula estrutural desse composto. O segundo passo é contar quantas ligações sigma e quantos pares de elétrons não ligantes existem no átomo considerado, que no caso ali é o fósforo. Então, nós temos 5 ligações do tipo sigma. E o terceiro passo é a gente colocar essas 5 ligações nos orbitais S, P e D. Então eu tenho 5 ligações sigma, cada ligação sigma vai ocupar um orbital, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 orbitais sendo envolvidos. Com isso, nós chegamos à hibridação do fósforo nessa molécula, que é sp3d. Perceba que nós estamos utilizando um orbital S, 3 orbitais do tipo P e apenas um orbital do tipo D. Tudo bem? Segundo exemplo é a hibridação do tipo sp3d2. Vamos usar como exemplo a molécula do SF6, hexafluoreto de enxofre. O primeiro passo é montar a fórmula estrutural do composto. Coloquei ali o enxofre ligado a 6 outros átomos de flúor. O segundo passo é contar quantas ligações sigma e quantos pares de elétrons não ligantes existem no átomo considerado, que no caso é o enxofre. Nós temos apenas 6 ligações sigma. Não existem pares de elétrons não ligantes do enxofre na molécula do hexafluoreto de enxofre.
E o terceiro passo é a gente colocar cada ligação sigma em um orbital. Como nós temos 6 ligações sigma, nós vamos utilizar 6 orbitais. Vou colocar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais sendo envolvidos na hibridação dos orbitais do átomo de enxofre na molécula do hexafluoreto de enxofre. Com isso, nós temos a hibridação do enxofre do tipo sp3d2. Perceba que nós estamos utilizando um orbital s, 3 orbitais do tipo p e 2 orbitais do tipo d. Terceiro exemplo que eu quero te apresentar é a hibridação do tipo sp3d3. Para isso, nós vamos utilizar a molécula do IF7, do heptafluoreto de iodo. O primeiro passo é montar a fórmula estrutural do heptafluoreto de iodo. Vou colocar ali o iodo ligado a outros 7 átomos de flúor. Segundo passo é contar quantas ligações sigma e quantos pares de elétrons livres existem no átomo considerado, que no caso é o iodo. Nós não temos pares de elétrons não ligantes, temos apenas 7 ligações do tipo sigma. Terceiro passo é acomodar cada ligação do tipo sigma e cada par de elétron não ligante do átomo considerado em um orbital. Como nós temos 7 itens a serem considerados, eu vou colocar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais sendo envolvidos. Com isso, nós temos a hibridação do iodo na molécula do heptafluoreto de iodo do tipo sp3d3. Perceba que nós estamos utilizando um orbital s, 3 orbitais do tipo p e 3 orbitais do tipo d. Muito bom! Conhecer as hibridações do tipo sp3d, sp3d2 e sp3d3 vão te ajudar a compreender a hibridação de orbitais quando falamos de octeto expandido. Agora, eu quero fazer um exercício contigo para que você possa colocar na prática tudo aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Dá uma olhada no enunciado. O composto hexafluoreto de xenônio, que é a molécula do XeF6, é um composto sólido, cristalino e incolor, formado pela reação entre xenônio, que tem número atômico 54, e flúor, que tem número atômico 9, quando submetidos a elevadas temperaturas. Sabendo que esse composto estabelece apenas ligações do tipo sigma entre o átomo de xenônio e os átomos de flúor, assinale a alternativa que contém a hibridação dos orbitais do átomo de xenônio. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver o exercício? Vamos corrigir. O enunciado nos fornece a molécula do XeF6, ou seja, a molécula do hexafluoreto de xenônio. Ele também nos dá o número atômico, tanto do xenônio quanto do flúor. E eu coloquei a distribuição eletrônica dos dois e determinei qual é o número de elétrons à camada de valência de cada um deles. Eu percebo que o xenônio tem 8 elétrons à camada de valência, ele é um gás nobre. E o flúor tem 7 elétrons à camada de valência, ele é um halogênio. Tudo bem? Outra coisa importante que o enunciado nos fornece, ele fala que somente ligações sigma são estabelecidas entre o xenônio e o flúor. Então eu coloquei aqui o xenônio ligado a outros 6 átomos de flúor. Entretanto, algo muito importante de você levar em consideração, o xenônio tem 8 elétrons à camada de valência. 6 desses elétrons estão sendo usados nas ligações com o flúor, mas ainda sobra um par de elétrons não ligante. Tudo bem? Então nós temos que contar agora o número de ligações sigma e o número de pares de elétrons não ligantes do xenônio para determinar qual é a hibridação do xenônio nessa molécula. Vem comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações sigma e um par de elétrons não ligante. Então no total eu tenho 7 itens para serem distribuídos nos orbitais dos subníveis S, P e D. Vamos fazer isso. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais sendo envolvidos. Vamos contar aqui. Eu tenho subnível S, eu tenho 3 orbitais do subnível P, então vou colocar aqui P3, e eu tenho 3 orbitais do subnível D, D3.
Com isso, nós temos que a hibridação dos orbitais do xenônio na molécula do hexafluoreto de xenônio é sp3d3. E a resposta está na letra C. Muito bom! Nessa aula eu te apresentei as hibridações do tipo sp3d, sp3d2 e sp3d3, que são muito importantes quando a gente trata de moléculas que apresentam átomos coqueteto expandido. Se você ficou com alguma dúvida em relação a alguma dessas hibridações e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Na próxima aula, nós vamos investigar as ligações químicas a nível de hibridação dos orbitais dos átomos envolvidos nas ligações. É uma aula bem importante. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar teu like. Isso é muito importante para ajudar a fazer o canal crescer, me estimular a continuar produzindo conteúdos de qualidade para você e que mais pessoas possam ser alcançadas com esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!